Aí, professor! Essa aula é pro senhor! Radio! Jovem de todas as idades, eu sou o professor Márcio Reis e sejam todos bem-vindos em nosso canal Anatomia em 1 minuto, porque ao final do vídeo nós vamos fazer um resumão de aproximadamente 1 minuto para ver se vocês conseguiram captar todas essas ondas do rádio. Mas por que é que nós começamos com essa dica cultural do Queen Radio Gaga? Porque esse rádio aqui tem a mesma origem do nome, rádio do nosso antebraço, que quer dizer, em latim, quer dizer raio. Esse radinho aqui é uma estrutura que emite raios, ele emite ondas eletromagnéticas. Aqui ele atua mais como um receptor, mas a ideia do rádio é emitir raios eletromagnéticos, ondas eletromagnéticas, para captar e gerar essa sonoridade. E esse osso do antebraço, trazendo para a anatomia, tem essa origem latina como se fosse um raio do antebraço, apesar dele parecer muito mais com a talhadeira, né? E quem é esse osso rádio da anatomia no nosso corpo? Eu conto para você, mas primeiro senta o dedo no joinha, se inscreva no canal e pegue o nosso e-book aqui embaixo para você acompanhar tudo que eu for falando. Esse osso rádio é um osso do antebraço, é o osso mais lateral do antebraço, que é formado por 2 ossos, rádio mais lateral e ulna. A gente sempre faz a seguinte analogia. Vamos imaginar o polegar como uma antena e esse osso que corre mais lateral como sendo o rádio. Isso mesmo. Então, lateralmente ao antebraço, nós encontramos o osso rádio. Esse osso rádio tem algumas peculiaridades. Primeira importância que ele tem é a seguinte. Observe a minha mão. Ela está girada com a palma da mão para vocês, ó, virou de dorso. Palma da mão, dorso. Veja como você move rapidamente essa mão, ó, numa característica de 180 graus. Quem que permite fazer essa movimentação ligeira da mão? Rádio e ulna, porque o osso rádio tem a característica de girar-se sobre a ulna e permitir no antebraço os movimentos de pronação e supinação. E qual que é a importância desses movimentos de pronação e supinação? Com esses movimentos eu consigo fazer com que a mão explore o ambiente com muito mais facilidade. Segundo tópico importante, o osso rádio é importante para fixação de músculos, seja origem, seja inserção de músculos, importantes para os movimentos do punho, dos dedos e da pronação e supinação. Terceiro ponto importante para esse osso rádio, ele recebe os impactos vindos do solo quando a gente utiliza a mão como mecanismo protetor. Imagine só que você vai cair. Para você não bater sua cara linda no chão, você estica a mão aí para se proteger. E aí a sua mão toca o solo como proteção. Essa carga do solo é passada para os ossos do carpo e depois para os ossos do rádio, para o osso do rádio. Então a transmissão dessa carga de impacto vem direto para o osso rádio. Isso faz com que surja uma clínica muito frequente à medida que os ossos ficam mais fracos, mais osteopênicos, principalmente à medida que a idade se avança, que é uma fratura na parte distal do osso fêmur, do osso rádio. Onde é que eu fui com o osso fêmur aqui, rapaz, que viagem! Com essa extensão que a gente faz, com essa hiperextensão do punho, muitas vezes essa parte distal do osso rádio acaba se fraturando, gerando uma fratura típica, clássica, chamada fratura de Colles. Essa é uma fratura muitas vezes relacionada à incapacidade do osso rádio em absorver essa energia mecânica do trauma. Então olha ele aqui, tá ele aqui, o nosso osso rádio. O nosso osso rádio é o osso mais lateral do antebraço, como eu falei com vocês, com uma parte mais proximal, ou seja, para cima, uma parte mais distal, que está mais para baixo, e o meio, a parte média do osso, a gente chama de diáfise ou corpo. Ele tem 3 margens e 3 faces. Então, nessa vista anterior, esse aqui é um rádio direito, a gente encontra aqui uma margem interóssea, uma margem anterior e uma margem posterior. E as 3 faces, face anterior, face lateral e face posterior. E agora, para a gente estudar cada uma dessas partes, seus acidentes anatômicos e sua relevância, eu convido vocês a vir comigo. Então, vem comigo que vai ser facinho, facinho.
Primeira coisa que a gente vai identificar é o osso rádio nesse nosso esqueletinho aqui, ó. O osso rádio, como nós já comentamos, é um osso lateral do antebraço. Inclusive, a gente deu aquele macete. Imagine o polegar como uma antena. Logo, eu já sei que esse osso se chama rádio. Sabendo que o osso rádio é o osso lateral, eu já sei que esse osso vizinho é o osso ulna mais medial. Entre rádio e ulna, nós temos duas articulações, uma rádio ulnar proximal e uma rádio ulnar distal. São nessas articulações que ocorrem os movimentos de pronação e supino que nós comentamos. Além disso, o osso rádio também se articula com o osso do braço. Esse osso do braço chama-se húmero, e essa articulação é chamada de húmero radial, que em conjunto com a húmero ulnar forma a articulação do cotovelo. Então quer dizer que o rádio com o húmero também auxilia na formação da articulação do nosso cotovelo. Se eu chegar mais distalmente agora na pontinha do rádio, eu vejo que ele tem relação com os ossos do punho, especificamente escafoide e semilunar. São os dois primeiros ossos mais laterais da primeira fileira que se articulam diretamente ao osso rádio, importante nos movimentos do punho. Unindo rádio e ulna, nesse espaço aqui nós vamos ter uma membrana chamada membrana interóssea. Essa membrana interóssea ela é fibrosa e auxilia demais a conter e dissipar esses traumas mecânicos que eu comentei com vocês do nosso apoiar das mãos. Inclusive, as fibras da membrana interóssea, elas se orientam de superior para inferior, partindo do rádio para a ulna. Você vai perceber esse detalhe nos livros de anatomia, mas acaba que nem todo mundo fala, nem todo mundo percebe como está orientado. Essa orientação tem uma importância prática de dissipação de traumas mecânicos. Então quer dizer que essa membrana óssea, ela sai do rádio em direção à ulna, fazendo esse sentidinho aqui, ó. Vamos ver a imagem aqui do lado aqui para te ajudar a entender? Olha só essa imagem aqui, tá vendo? Essa imagem a gente consegue identificar o sentido, ó, dessa membrana. Essa membrana interóssea, ela se movimenta do rádio para a ulna do sentido proximal para distal. E isso faz com que ele dissipe um pouco mais as cargas mecânicas e transfira um pouco dessa energia para o osso ulna. Baseado naquilo que a gente comentou no início, ó, a gente consegue encontrar aqui, ó, a margem interóssea, a margem anterior e a margem posterior, porque esse aqui é um rádio de antimeria direita para uma vista anterior. Sendo assim, essa é a face anterior, essa é a face lateral e essa é a face posterior do osso rádio, com as três regiões de estudo. Região mais proximal, média, que é a região do corpo ou diáfise, e a parte distal. Vamos começar a trabalhar então pela parte proximal, mas primeiro vamos identificar essa antimeria. O osso rádio apresenta essa estrutura mais arredondada que se chama cabeça do rádio, e esse processo estiloide, que é uma pontinha bem fininha, ela é inferior, distal e lateral. Então eu sei que esse osso rádio direito, que inclusive eu vou colocar em mim, olha ali que eu faço, ó. Quando eu coloco esse osso rádio em mim, eu consigo identificar que a cabeça realmente ela é superior do rádio. A gente observa que o meu punho para o antebraço ele é côncavo. Logo eu vejo que a face inferior ela é côncava nessa parte mais distal, essa face anterior, inferior. E o processo estiloide, ó, ele funciona como uma antena de rádio. Então eu sei que ele é lateral, fica para o lado. Logo esse osso rádio que estou apresentando para vocês é um osso direito. Esse osso rádio na sua parte proximal ele vai apresentar uma cabeça chamada cabeça do rádio, uma estrutura bem formada de cabeça mesmo, né? Na parte superior da cabeça a gente tem a fóvea da cabeça do rádio. A fóvea da cabeça do rádio se articula com o capítulo do húmero. Olha ali, ao se articular com o capítulo do húmero a gente ajuda a formar a articulação do cotovelo, que é uma articulação composta, permitindo os movimentos de flexo e extensão. Além disso, a gente percebe que a cabeça do rádio ela tem uma circunferência articular que se articula com a ulna para permitir os movimentos de pronação e supinação. Por isso eu trago a ulna aqui, ó, e mostro a incisura do rádio, olha lá, ó, ela se articulando, aí ela consegue fazer esse giro, ó, de pronação e supinação. Essa articulação é estabilizada pelo ligamento anular da cabeça do rádio, que é um ligamento igual um anel, por isso ele se chama anular. Se tem cabeça, grande parte das vezes tem um pescoço, só que esse pescoço em anatomia a gente chama de colo. E aqui tá, ó, cabeça, colo. Essa parte mais estreitinha é o colo da cabeça do rádio.
local onde se fixa a cápsula articular na transição da cabeça para o colo. Um pouco mais inferior, a gente encontra a tuberosidade do rádio nessa parte proximal. É uma grande massa óssea que serve para fixação do músculo bíceps braquial. Ali ocorre a inserção do bíceps braquial, nosso músculo do muque. Por isso, essa tuberosidade do rádio tem esse grande volume, porque esse músculo é muito forte e tensiona essa estrutura óssea, aumentando a projeção óssea. Depois, o que a gente encontra por essa face anterior que a gente está observando? A gente tem que saber que ao longo da diáfise do corpo vão existir alguns forames nutrícios, às vezes um, às vezes mais, para nutrir esse osso internamente e permitir as trocas de substâncias internas e externas. Mas as peças de plástico normalmente não trazem isso, e nas verdadeiras é até difícil de achar, porque eles são bem pequeninos, é mais fácil encontrar em ossos maiores. Os forames nutrícios, como eu acabei de falar. Mas o que a gente tem ao longo dessa estrutura maior? Dessa estrutura mais longa, que a gente pega a parte final da parte proximal do rádio em direção à parte distal, a gente encontra algumas origens e inserções. Por exemplo, nessa parte mais proximal anterolateral, onde eu estou passando a canetinha aqui, ó, a gente tem a inserção, você vê que ele vira para uma imagem posterior, olha lá. Nessa parte aqui nós temos a fixação do músculo supinador. Então eu fiz um giro aqui, ele se fixa tanto na face anterior, lateral e posterior, por isso que eu girei a peça aqui. É um músculo importante para fazer supinação, a parte de inserção. Se eu giro um pouco mais aqui, ó, nesse extremo da concavidade, na face lateral, a gente tem basicamente nessa regiãozinha aqui a inserção do músculo pronador redondo. Os dois músculos importantes, um para fazer pronação e o outro a supinação. Inserção do supinador e aqui a inserção do pronador redondo. Agora mais uma inserção, só que agora na parte distal dessa face anterior. Vou puxar a imagem para vocês aqui, ó. A gente vê que nesse quarto distal, a gente tem nessa região a inserção do músculo pronador quadrado, lindo de ver no cadáver, tem um sentido das fibras bem definidas, fácil de identificar com facilidade. Nessa vista anterior ainda, utilizando essas faces, agora nós vamos fazer uma corzinha diferente, nós vamos fazer os músculos com origem. A primeira que nós temos aqui, ó, nesse ponto, ó, fazendo assim, ó, é a origem do músculo flexor superficial dos dedos com a sua parte radial. Ó. Ela praticamente acompanha a direção, um pouquinho mais acima até, um pouquinho a direção da inserção do músculo pronador redondo. E logo abaixo, ocupando uma grande parte, a origem do flexor longo do polegar. Grande parte do músculo do flexor longo do polegar tem origem nessa face anterior do rádio, como eu assinalei para vocês como origem. Se eu virar no sentido posterior, a gente tem mais duas origens estimulando a parte da diáfise. A gente vai encontrar nessa parte mais superior a origem do músculo abdutor longo do polegar e mais abaixo do músculo extensor curto do polegar. Como eu falei com vocês, esses músculos, esses ossos, rádio, direito e esquerdo, eles têm uma função de receber os tendões como inserção e também de deixar suas origens. Então, grande parte da diáfise do osso, seja das margens dessa vista posterior, seja dessa vista lateral, dessa vista anterior, servem para a fixação desses músculos, como inserção ou como origem. Lembrem o seguinte, origem é onde o músculo se origina mais proximalmente, onde ele se fixa proximalmente, inserção onde ele se fixa distalmente, mais longe, nós chamamos de origem, inserção ou fixação proximal e distal. Essa parte às vezes é um pouco mais difícil, por quê? Porque ela não trata exatamente de acidentes anatômicos específicos como a tuberosidade do rádio. Ela trata de regiões onde nós temos origens e inserções. Quando agora a gente chega na parte distal do osso rádio, na parte distal do osso rádio, a gente já viu que essa face anterior ela é mais côncava na sua parte distal, fazendo com que gere um encaixezinho, ó, do punho com o nosso antebraço, e nós podemos encontrar aqui, ó, inicialmente, nessa parte lateral, nós podemos encontrar aqui o processo estiloide. Estilo quer dizer haste, como se fosse haste de bandeira, e oide é semelhante, em forma de, né? Então uma estrutura igual a haste. Se ela é uma estrutura igual a haste, colocando essa vista lateral, eu vou chamá-la de processo estiloide. Nesse ponto se fixa o ligamento estilo carpal radial, importante para a estabilização do punho. Ah, muito importante, vai vendo aí, ó, mais uma inserção na nossa corzinha azulzinha. A gente também tem uma inserção aqui, ó, logo acima do processo estiloide, nessa vista lateral,
do músculo braquiorradial, o importante flexor do cotovelo, na posição neutra do antebraço, ou seja, quando não estamos na posição anatômica. Então aqui, inserção do músculo braquiorradial. Quase que passou, tá vendo? Agora na parte mais distal do osso rádio a gente encontra a face carpal, que é a face articular que se relaciona aos ossos do carpo, mas não são todos os ossos do carpo. Partindo do processo estiloide, eu vejo que tem uma pequena concavidade seguida de outra pequena concavidade. Quer dizer que aqui se articula o osso escafoide e na outra concavidade o semilunar. São os dois ossos do carpo que se relacionam diretamente à articulação do punho, escafoide e semilunar. Olha ali a imagem, ó, coloquei os ossos. Olha ali, ó, os dois ossinhos para vocês, escafoide e semilunar. São esses dois ossos que se articulam diretamente ao osso rádio, permitindo os movimentos do punho. Se agora eu viro para uma vista medial, a gente finaliza fazendo o seguinte, ó, tem mais uma concavidade bem bonitinha ali, eu chamo de incisura da una. Mas professor, não está no rádio? Tá, mas a incisura é da una. Por quê? Porque é a una que vai se articular nessa região para facilitar o movimento de pronação e supinação. Por isso que mesmo estando no osso rádio, essa pontinha se chama incisura da una. E se eu acompanhar agora, ó, nessa vista medial, eu vejo que é bem fininha aqui, como uma quilha. Essa fininha aqui é a margem interóssea, porque nesse ponto se fixa a membrana interóssea. Para a gente finalizar essa parte distal, a gente vem para o dorso. No dorso, a gente encontra o tubérculo dorsal. Olha como é uma massa bem elevada. Nesse tubérculo dorsal, ele é formado pela passagem do tendão do extensor radial curto do carpo e desse outro lado aqui passa o extensor longo do polegar. Ele gera essa impressão que é facilmente palpável na gente nessa parte mais distal do osso rádio, na parte dorsal. Mas, medialmente, a gente vê aqui um pequeno sulco dos extensores do dedo mínimo e o extensor dos dedos, como, por exemplo, que nem sempre é mostrado nos atlas de uma maneira geral, mas aqui a gente também tem um sulco, ó. Deixa eu ver, talvez por essa imagem fique um pouco melhor para vocês. Jovem, acabamos de estudar o osso rádio e seus acidentes ósseos, e agora nós vamos partir para aquele resumão de aproximadamente 1 minuto, mas antes você tem que lembrar o seguinte, que o osso rádio é um osso lateral do nosso antebraço, que para macetear a gente utiliza o nosso polegar como se fosse uma antena para lembrar que o osso rádio ele é mais lateral realmente no antebraço, que é formado por rádio e una mais medialmente. Esse osso rádio é importantíssimo para que a nossa mão explore o ambiente, porque com rádio una a gente consegue fazer os movimentos de pronação e supinação, facilitando o movimento dessa mão. Além disso, o osso rádio é importantíssimo para fixação de músculos, seja como origem, seja como inserção. E também ele é importantíssimo porque ele recebe indiretamente os traumas mecânicos, a energia desses traumas que são transmitidas para os ossos do carpo, direcionadas para ele, que é o osso rádio. Então é esse o osso que recebe esses impactos, principalmente quando a gente realiza a hiperextensão do punho. Escafoide e semilunar transmitem essas forças energéticas para o osso rádio, que dissipa parte dessas energias pela membrana interóssea, que a gente viu que tem um alinhamento específico para justamente facilitar a dispersão desses traumas, mas que nem sempre ele suporta esse tipo de hiperextensão e esses traumas, porque por isso nós vimos a identificação da fratura de Colles, aquela fratura que ocorre mais nesse final do osso rádio, na sua parte distal, e muitas vezes pode deixar um aspecto de dorso em garfo, né? Dorso de garfo que a gente fala na região do punho, que é característica, um sinal característico de que houve uma fratura de Colles. Sendo assim, considerando esses aspectos, bora para a nossa revisão de aproximadamente 1 minuto. Osso rádio de antemeria direita vai apresentar uma margem interóssea, onde se fixa a membrana interóssea, uma margem anterior e uma margem posterior, para 3 faces. Face anterior, face lateral, face posterior. E 3 regiões de estudo, proximal, corpo diáfise e distal. Na parte mais proximal podemos encontrar a cabeça do rádio, superiormente a fóvea da cabeça do rádio que se articula com o capítulo do húmero e a circunferência articular da cabeça do rádio que se articula com a incisura do rádio da una, permitindo os movimentos de pronação e supinação. Essa articulação é estabilizada pelo ligamento anular da cabeça do rádio. Logo abaixo, um pescoço, formato de
colo, o nome se chama colo, onde se fixa a cápsula articular, mais abaixo a tuberosidade do rádio, inserção do músculo bíceps braquial. Trabalhando as inserções que estão em verde por uma vista lateral, a gente identifica inicialmente a inserção do músculo supinador, ao longo da face posterior e lateral do terço superior, a identificação do músculo pronador redondo, ao longo do terço médio da face lateral do rádio e, distalmente, acima do processo estiloide, a inserção do músculo braquiorradial. Numa vista anterior, a gente identifica a inserção do músculo pronador quadrado. Trabalhando as origens em laranja, a gente identifica a parte radial do músculo flexor superficial dos dedos e o músculo flexor longo do polegar nessa face anterior do rádio. Posteriormente, identificamos o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Na parte distal do osso, a gente encontra um processo estiloide, onde se fixa o ligamento estilo carpal radial, as faces articular carpal, onde se articulam os ossos escafoide semilunar, numa vista medial, a incisura da una, onde se articula a cabeça da una para permitir prono supino, e por uma vista posterior, identificamos o tubérculo dorsal, que é formado pelo tendão do extensor radial, extensor radial curto do carpo e o extensor longo do polegar. Jovem, identificar os acidentes anatômicos é bem tranquilo. O que passa a ter uma dificuldade maior, muitas vezes, é associar a clínica ou outras estruturas anatômicas. Por isso, pega o e-book do lado, anote tudo para você fixar o conteúdo e utilizar esse minutinho final para você relembrar tudo que você aprendeu. No mais, não deixe de utilizar seu rádio aí de vez em quando para ouvir uma boa música que faz um bem danado para qualquer um. Fiquem com Deus e até breve!